Você já se perguntou qual foi o tempo mais longo que choveu sem parar? Até mesmo 1 hora de chuva pode ser um grande problema se você estiver em um local seco como o deserto do Atacama, na América do Sul. Isso pode estabelecer um recorde para esse lugar, mas em locais super chuvosos, como na floresta amazônica, 40 dias caindo água podem nem chamar a atenção. É interessante notar que só temos registros de chuva onde as pessoas vivem e a registram. Muitas vilas e cidades ignoram toda a coleta de dados. Além disso, há muitos lugares na Terra desabitados, como florestas tropicais ou o oceano aberto. Portanto, nosso conhecimento sobre as chuvas é um pouco irregular. Agora, se quisermos falar sobre recordes, o Havaí tem alguns. As pessoas de lá têm dias muito longos de chuva, especialmente nas ilhas onde os ventos vêm em direção às montanhas. De 1939 a 1940, foram registrados 331 dias seguidos de precipitações mensuráveis. Se você é uma pessoa que gosta de observar o tempo chuvoso em casa com uma xícara de chá, isso pode parecer ideal, mas precisamos ver o sol pelo menos de vez em quando. Tomar sol é bom para o corpo e para a alma. Obviamente, você obtém vitamina D. Apenas 5 a 15 minutos de luz solar algumas vezes por semana podem fazer uma grande diferença. E, você já ouviu a frase disposição de sol? Pesquisadores descobriram que as pessoas se sentem deprimidas quando não há muito sol por perto. Dias ensolarados nos deixam mais felizes. A luz solar aumenta a serotonina, que combate o mau humor. Essa serotonina não é apenas para se sentir bem, ela também ajuda a dormir e é boa para o coração. Quando o sol atinge sua pele, seu corpo libera algo chamado óxido nítrico, que acalma sua pressão arterial. Se ela estiver em ordem, significa um coração mais saudável. Agora, diga isso para as pessoas que tiveram que passar por 881 dias consecutivos de chuva. Sim, o recorde foi estabelecido com quase 3 anos completos de água caindo do céu. Isso aconteceu de 1913 a 1916 em Onomu, Maki, Havaí. Choveu como se não houvesse amanhã porque a região é uma floresta tropical. Como as nuvens produzem chuva? Ela se forma quando o ar úmido sobe ao céu e fica um pouco frio. À medida que ele esfria, minúsculas moléculas de vapor de água se amontoam, formando gotículas super pequenas que se parecem com uma equipe de nuvens fofas. Agora, dentro delas, as coisas ficam mais divertidas. O movimento do ar pode, às vezes, fazer com que essas gotículas se choquem umas com as outras e fiquem maiores. Em seguida, podem se transformar em cristais de gelo no alto das nuvens, onde faz frio. Esses pequenos companheiros de gelo ficam pesados o suficiente para cair, derretendo-se em água a caminho do solo. Não existe apenas um tipo de chuva. As gotas podem vir de todos os tipos de tempestades. As tempestades aparecem, fazem um respingo e depois vão embora. Elas podem despejar 1 tonelada de água em pouco tempo. Outras tempestades, como as de inverno, são mais tranquilas, permanecem por dias e são suaves, ou até mesmo podem ser de neve se estiver frio o suficiente. Normalmente o clima alterna entre os humores, é a maneira de a natureza equilibrar as coisas. Depois de um tempo tempestuoso, o sol aparece, o ar fica mais seco e podemos desfrutar de um céu limpo. Mas as coisas podem ficar interessantes se você estiver em um lugar com montanhas perto do oceano. Quando o ar úmido do mar as atinge, ele é forçado a subir sobre elas, criando chuvas que duram às vezes semanas. E se eu te dissesse que houve uma época na Terra em que a chuva caiu continuamente por 2 milhões de anos e mudou completamente o destino do planeta? No final da Era Permiana, há cerca de 234 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, teve início o período Triássico, marcado pelo início de uma longa temporada de chuvas. Esse fenômeno é hoje chamado de Evento Pluvial Carniano. Bem, foi assim que decidiram chamá-lo. Estudos recentes apoiados por evidências sugerem que ele não remodelou o planeta nesse sentido e que foi desencadeado pela combustão de carvão. A chuva também não foi contínua, portanto acabamos de desmascarar um mito aqui. Que bom! Em seguida temos a junção colunar. Esse é o termo sofisticado para os padrões que se formam em fluxos de lava, soleiras, diques e outros materiais rochosos. Essas criações de lava vêm em todas as formas e tamanhos. A maioria é vista como colunas retas e paralelas. Algumas têm curvas e larguras variadas. Elas podem ter até 30 metros de altura. As colunas são formadas pela pressão e pelo processo de resfriamento. À medida que a lava esfria, ela encolhe e forma rachaduras. Quando uma delas começa, a lava se move.
Essas rachaduras se expandem até a superfície do fluxo. A água entra sorrateiramente na lava que está esfriando, fazendo-a resfriar rapidamente a partir da superfície, deixando sua marca nesses padrões. Devil's Postpile, na Califórnia, é um local de visita obrigatória se você quiser ver as juntas colunares. Mas ei, elas são encontradas em todo o mundo. Vamos levantar a cabeça para o céu e ver algo mágico. Os arco-íris de fogo, também conhecidos como arcos circunhorizontais, parecem chamas dançando sobre as nuvens. Para presenciar esse fenômeno, é necessário um tipo especial de nuvem chamado cirrus e o Sol a pelo menos 58 graus de altura no céu. É uma colaboração VIP entre a luz do Sol e as nuvens. Vamos detalhar melhor. Veja Londres, por exemplo. Ela fica a cerca de 51 graus ao norte. Então, desculpem os londrinos, mas não há arco-íris de fogo para vocês. Agora vamos para águas profundas para ver os círculos de plantações subaquáticos. Esses são padrões circulares gigantes encontrados em 1995, perto da costa do sul do Japão. Os moradores locais ficaram perplexos e os apelidaram de círculos misteriosos, como se o oceano tivesse um talento secreto para a arte na areia. O mistério foi resolvido em 2011. O artista improvável acabou sendo um pequeno baiacu de apenas 13 centímetros de comprimento. Os pesquisadores descobriram que os machos estavam em uma missão, passando de 7 a 9 dias construindo seus círculos nadando para dentro e para fora, e usando suas nadadeiras para esculpir vales no chão de areia. Eles decoram os picos de suas criações com pedaços de conchas e corais, transformando suas telas de areia em obras-primas. Ok, esses peixes não fazem isso por uma questão de arte. Os círculos curiosos têm um propósito. O oceano arenoso serve como ninho. Os movimentos de natação dos machos misturam as coisas, colocando as partículas de areia exatamente onde elas precisam estar. Quando uma fêmea passa nadando, o macho gira e dança, fazendo a areia girar ao redor. Se ela ficar impressionada e achar que ele é o escolhido, deposita seus ovos no coração arenoso do círculo. E pronto, mais um final feliz. Agora vamos dar uma olhada nas flores de gelo. Você já deve ter visto finas camadas de gelo que se parecem com pétalas delicadas e que, às vezes, surgem dos caules das plantas. O gelo tem a espessura de um cartão de crédito. Ele se forma quando o tempo está frio lá fora. O solo está úmido, mas não congelado, assim como os caules das plantas. Nem todas produzem essas flores de gelo, as condições devem ser adequadas. Veja como isso acontece. A água dentro do caule de uma planta é puxada do solo. Quando congela, ela se expande e racha o caule verticalmente. Ao atingir o ar frio, se transforma em gelo. À medida que mais água é puxada para cima através da rachadura, ela continua empurrando camadas super finas de gelo. O fato de uma flor de gelo parecer uma fita estreita ou mais larga depende do comprimento da rachadura. E a forma como ela se enrola e se molda nessas pétalas é aleatória, ou a razão pode estar na diferença de atrito ao longo das laterais da rachadura. Essas flores de gelo são únicas e delicadas e não duram muito tempo, derretem ou simplesmente desaparecem rapidamente. Para identificá-las, fique de olho na grama alta, especialmente em locais que não são muito cortados. Preste atenção à erva de ferro roxa, às amoras e às hastes das asas.